Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos concluir hoje a pergunta 105, que trata sobre o primeiro mandamento, dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. A pergunta, então, é a seguinte: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Lembre-se que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, quais são os pecados proibidos? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são: nós já vimos diversos pecados proibidos e vamos concluir com mais um grupo de pecados. Nós distribuímos em 5 partes os pecados que são elencados nesta resposta. E a última parte consta dos seguintes: o orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou qualquer outra criatura. Todos os pactos e todas as consultas feitas ao diabo, o dar ouvidos às suas sugestões, o fazer os homens senhores de nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, o resistir e entristecer o seu espírito, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, o acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Bem, vamos praticamente repetir, dando, obviamente, uma explicação, cada um desses pontos que nós já mencionamos. Antes disso, creio que nós poderíamos já ler um texto, o texto de Mateus 23, versículo a partir do 5, que diz assim: Jesus, que está trazendo palavra imprecatória contra os fariseus, saduceus também, que eram a liderança político-religiosa. Claro que não eram todos, mas muitos deles assumiam, né? E mesmo os que não assumiam, tinham uma prática religiosa hipócrita, como o Senhor Jesus vai mencionar. E ele diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esse é um dos textos que nos fala sobre o dar louvor só e somente a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vimos: pecados proibidos no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é orar ou cultuar pessoas, anjos ou outras criaturas. Ou seja, nem devemos buscar em oração, nem adorar, venerar, cultuar em alguma medida qualquer que seja a criatura, não importa qual seja. Podem ser homens vivos, homens mortos, podem ser anjos ou qualquer criatura. As religiões, elas têm uma tendência, por causa do coração idólatra do homem, de pegar alguma criatura e enaltecer além daquilo que deveria. Então,
essa exaltação de criaturas é proibido pelo primeiro mandamento. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. O fato de só Deus ser Deus, realmente, não existe outro Deus, não existe outro Criador, não existe outro Senhor, não existe outro Salvador. Só Ele é Deus. Significa que só Ele deve ser louvado, adorado, glorificado, engrandecido, e assim todas nossas orações devem ser voltadas a Ele, toda nossa esperança deve estar nele, toda nossa dependência deve ser dele, e assim por diante. Então, qualquer que seja a religião, a ideia, qualquer que seja a atitude que incline o homem às criaturas para buscar nelas, para esperar nelas ou para louvá-las, então será um pecado contra o primeiro mandamento. Também toda e qualquer associação ao diabo. E aí nós temos as religiões que cultuam ao diabo ou que tem nele um personagem importante, né? Sejam quais forem essas religiões. E também práticas diabólicas, né? Nós vamos encontrar no passado, mas que também existem em nossos dias, as religiões de mistério, que possuem práticas, ou seja, misticismos, rituais secretistas que vão se associar a essas religiões diabólicas. Então, qualquer que seja a associação, como diz o catecismo, até ouvir suas sugestões, como Eva ouviu as sugestões do diabo, que falou para ela que Deus, na verdade, não estaria dizendo a verdade quando se referiu ao fruto proibido. Então ela ouviu sugestões e pecou contra o Senhor por causa dessas sugestões, né? Tornar a fé e a consciência escravas de homens. Esse ponto é muito interessante porque diz respeito a transformar a nossa fé e a nossa consciência numa escrava das ideias de pessoas. Ou seja, falta com a liberdade de fé e consciência. Isso, quando o catecismo escreveu, está muito associado ao papado, que é senhor da fé e da consciência de toda religião católico-romana. Então isso é de fato uma referência a. Mas o curioso é que o protestantismo e o evangelicalismo decorrente dele também assumiu a mesma postura idólatra. Ou seja, personagens se tornaram de tamanha importância dentro tanto do protestantismo quanto do evangelicalismo, que várias pessoas têm a sua fé dependente deles, a sua consciência escrava a eles. Por isso que são citados de uma forma muito similar àquilo que se faz a respeito das tradições e bulas papais. Portanto, não há diferença. Ou seja, fulano disse, então é isso que é a verdade. Mas peraí. A verdade é a verdade, dependente de quem diga, e a Escritura, a palavra de Deus, é a verdade. Então, quando alguém, não importa qual a vertente cristã, porque se nós julgarmos uma vertente cristã de um jeito, com critérios de X, e julgar outras vertentes com critérios diferentes, estaríamos sendo parciais e injustos. Isso é desonestidade. Portanto, não importa quem é a pessoa, ou quais são as pessoas, ou o sistema, que escraviza a fé ou a consciência. Se a nossa fé, a nossa consciência está presa a uma pessoa, ou várias pessoas, ou a um sistema, então significa que ela é escrava. E observe que o catecismo não pretendia escravizar a mente e a consciência das pessoas. Elas devem ser livres para crer na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Isso não tem acontecido hoje. O fenômeno denominacional, ele assumiu a mesma postura católico-romana da época da Reforma Protestante e tem escravizado da mesma forma as pessoas
a fé e a consciência. E observe que a interpretação do catecismo sobre quais os pecados proibidos pelo primeiro mandamento é que não se pode tornar nem a fé nem a consciência escrava. Ele diz assim, a questão da resposta 105. O fazer os homens senhores de nossa fé e consciência. Então, não podemos repetir o mesmo erro que foi cometido e que está sendo cometido, até mesmo em nome da própria fé reformada. Então, esse é um ponto que a gente critica constantemente, porque mostra que nós estamos vivendo uma incoerência religiosa e uma infantilidade religiosa em nossos dias. Isso é muito ruim. Tá certo? Desprezar a Deus e a sua palavra. E vamos citar outra referência. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Claro, isso é uma referência ao Antigo Testamento, né? Hoje nem mesmo se deve fazer holocaustos e sacrifícios. Quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência a Deus, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, o rejeitar a vontade de Deus, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É uma palavra de Samuel, da parte de Deus, é claro, a Saul, né? Então, desprezar a Deus e a sua palavra é um pecado contra o primeiro mandamento. Em Atos ainda, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Ele está falando a judeus, né, mas que mantinham uma dureza no coração para não ouvir a palavra do Senhor. Né? E de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem está falando pela Escritura. Então, quando alguém não aceita, não quer ouvir a palavra de Deus, ou troca a palavra de Deus por suas tradições, ouve a si mesmo, mas não ouve a Escritura, e assim por diante, ele está resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque a Escritura é a palavra do Espírito. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir o Espírito de Deus, ele está se referindo à palavra do Senhor. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Então, o resistir, né? E entristecer também o Espírito Santo, Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E veja que ele entende que isso é uma aplicação do primeiro mandamento. Por quê? Porque uma vez que Deus é o único Deus, resistir ou entristecê-lo é abandoná-lo, é deixá-lo, é trocá-lo. E uma vez que os homens sempre terão algum Deus, não existe um ateu de fato, né? O ateu é aquele que quer, por consciência, ou seja, ele vai se esforçar para isso, negar a existência de Deus, tal como inclusive o cristianismo propaga. Ainda que o ateu diga, não, é qualquer Deus. Né? Mas ele não reflete o fato de que outro ser ocupará o lugar de Deus para ser amado de todo o seu coração. Por exemplo, poderá ser um cônjuge que ele não amando a Deus porque ele quer negar a Deus, mas ele amará aquele cônjuge como se fosse a razão da sua vida. Né? E isso é idolatria. Então, portanto, sempre haverá alguém que será colocado no lugar de Deus daqueles que querem rejeitar a Deus. Então, desprezar a Deus, a sua palavra, entristecer o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo é um pecado contra o Senhor, contra o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Também a impaciência com a aparente
demora de Deus, o descontentamento com Deus e a impaciência, né? A gente precisa de muitas coisas na vida, nós dependemos de Deus o tempo inteiro, nós oramos, clamamos, quando nós somos perseguidos, maltratados, quando temos necessidades e assim por diante. E a Escritura mostra que, de fato, nem sempre Deus responde como queremos e ainda nem sempre no tempo que nós queremos, né? E Deus diz que a gente deve continuar esperando nele. Por isso que Davi, nos Salmos, como o Salmo 27, diz: espera, pois, pelo Senhor, né? Espere, pois, pelo Senhor. Acalme-se, não se desespere, espere, pois, pelo Senhor. Então, quando você não espera pelo Senhor, você, de alguma forma, está se revoltando, né, contra ele. Né? Isso não deve acontecer. Ainda sobre essa questão, né, de desobedecer ao Senhor, em Daniel 5:23 diz assim: e te levantaste, a palavra do profeta se dirigindo ao filho de Nabucodonosor, o Belsazar. Ele diz: e tu te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então observe que o dar glórias aos ídolos é um pecado contra Deus. E o não glorificar a Deus é um pecado contra Deus. Então nós temos dois pontos. Um é glorificar qualquer um que não seja Deus é um pecado contra Deus. E o não glorificar a Deus, que é o único Deus, é também um pecado contra Deus. Né? Também, e aí o último ponto, é atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a quê? Então, não temos capacidades, temos objetos, podemos fazer coisas, né? Então, tudo aquilo que nós temos e somos, né? Tudo de bom, né? Tudo que bom. Ele diz que quando nós atribuímos a fortuna, por exemplo, né? Eu tenho porque eu sou rico, por exemplo, né? Aos ídolos, então, a qualquer que seja o ídolo daquela pessoa, a nós mesmos, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade, ou a qualquer outra criatura. Então, dar louvor a algo ou alguém, não importa quem, inclusive incluindo a si mesmo. Por qualquer de nossas capacidades, bens, qualquer coisa que tenhamos de bom, é um pecado contra o primeiro mandamento. E a gente pode ver alguns versículos, né? Deuteronômio 8:17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Então é um pecado contra o Senhor quando nós atribuímos a nós mesmos a glória pelo que nós temos. Porque ainda que tenhamos, de fato, trabalhado, tudo que nós temos vem da graça de poder trabalhar, ter saúde para trabalhar, ter as portas abertas para trabalhar e uma série de questões. Ou seja, tudo ainda assim depende da graça de Deus. Portanto, devemos atribuir glória e somente glórias a Deus. Nós temos ainda no livro do profeta Daniel, capítulo 4, quando Deus castiga o rei Nabucodonosor, que era muito soberbo. Lembre-se, o orgulho, a soberba, a arrogância são pecados contra o primeiro mandamento, porque é uma auto-idolatria, é um atribuir glória a si mesmo. É um pecado colocando você no lugar de Deus. Tá? E aí diz assim o texto, a partir do versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Nabucodonosor, da Babilônia, falou o rei e disse, o rei Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então o orgulho, a soberba, a arrogância do rei, que era demasiadamente orgulhoso. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu:
A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, parece que ele ficou louco, e por isso tudo isso aconteceu. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, que nesse caso era ele mesmo, o rei Nabucodonosor. Portanto, é um pecado contra Deus, um pecado contra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, quando alguém é louvado e glorificado pelo que nós somos ou temos. Então, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, Ele é a única causa, Ele é o único propósito da nossa vida, Ele é o início e é o fim, Ele é aquele que dá e tira, Ele é aquele que é Senhor de tudo e todos, Ele é o nosso Senhor e é o Salvador, Ele é tudo, tudo para nós. Ele é simplesmente porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, só o teu nome. Ajude-nos a viver para a tua glória e só a tua glória. E nesses dias maus em que as pessoas querem ser glorificadas, dias de tamanha idolatria, inclusive dentro do cristianismo, nos ajude, Senhor, protegendo, guardando e livrando, porque só a Ti nós exaltamos, só a Ti nós te glorificamos e mais ninguém. E, portanto, isso atrairá o ódio, atrairá, Senhor Deus, a maldade dos homens que querem a glória, porque idolatram a si mesmos. Ajude-nos a permanecer firmes, firmes até a morte, se assim, ó Deus, for necessário. Que o Teu nome seja engrandecido no meio do Teu povo. Receba nossa oração, tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.